E foi. Pronto, celular. Pronto, pessoal. A aula de hoje é sobre respiração celular e fermentação. Dois processos diferentes, mas ao mesmo tempo estão relacionados e têm etapas parecidas. Vocês vão entender bem como é que funcionam os dois até o fim da aula. Depois a gente vai fazer duas questões, tá bom? Como eu já falei, a aula 11. Então, vamos lá, pessoal. Sobre as considerações iniciais a respeito da respiração celular e da fermentação. O que seriam esses dois processos que acontecem dentro da célula? São processos de liberação de energia. Essa liberação de energia, por que ela vai ocorrer? A gente sabe que para a gente poder realizar qualquer atividade no nosso dia a dia, para que o nosso metabolismo consiga realizar uma atividade no nosso organismo, a gente vai precisar de energia. Então, sem energia, a gente não vai conseguir produzir as atividades que a gente necessita realizar. Então, a gente vai precisar conseguir adquirir essa energia de alguma forma. E vai ser através desses dois processos que a célula, que é a nossa unidade fundamental, vai conseguir realizar as suas atividades. Como é que essa quebra de energia ela vai acontecer? Ela vai acontecer devido à quebra de moléculas orgânicas. Então, a gente vai ter uma molécula orgânica, tá certo? Que vai possuir as suas ligações. Essas ligações serão rompidas, serão quebradas, e nessa quebra a gente vai ter uma liberação de energia, tá bom? Como vocês já devem ter visto em Química 2, que é Físico-Química, se eu não me engano, vocês viram lá que processos que a gente tem quebra de catabolismo, tá certo? De alguma substância, de alguma molécula, a gente vai ter uma liberação de energia. Então, vai ser justamente aqui. O que vai acontecer aqui? A gente vai quebrar moléculas para que a gente possa adquirir energia e a gente possa utilizar essa energia. Essa energia ela vai ser utilizada nas atividades metabólicas do organismo, como eu falei anteriormente. Aqui, ó, a gente tem esse esquema, tá bom? A gente tem uma molécula orgânica, que essa molécula orgânica vai ser degradada, vai ser quebrada. Nesse processo de quebra da molécula orgânica, a gente vai ter uma liberação de energia em uma reação de quebra. Então, a gente vai ter energia liberada. Isso acontece na fermentação e na respiração celular. Essa energia que foi quebrada, essa energia que foi adquirida devido à quebra, ela vai ser utilizada, vai ser transportada, e ela vai ser utilizada para a síntese de outra molécula, uma molécula necessária para aquela célula. Então, a gente vai ter uma molécula que já vai estar disponível na célula, e a gente vai precisar de uma molécula necessária. A partir dessa molécula disponível e da energia que a gente adquiriu, a gente vai ter a incorporação de energia e uma reação de síntese. E aí a gente vai formar um novo composto. Então, é assim, quebrando composto, formando novos compostos. Para poder formar esses novos compostos, sintetizar eles, a gente vai precisar de energia. Então, é meio que um ciclo, tá bom? Segundo ponto da nossa aula, o ATP e o acoplamento de reações. O que acontece? As células elas utilizam ATP, que é a adenosina trifosfato, de 3, tá bom? Foquem aqui no 3. Para a captura de energia livre de que necessitam para realizar o trabalho químico. Então, o que acontece? A gente tem aqui, como eu falei anteriormente, essa transição da energia de uma molécula que foi quebrada, tá bom? Para uma molécula que vai ser sintetizada. Quem vai transportar essa energia é o ATP, a adenosina trifosfato. É ela que vai realizar esse transporte dessa energia que foi liberada, para que a gente possa realizar trabalho, tá bom? Trabalho químico, nesse caso. A energia liberada pelas reações exergônicas é capturada pelo ATP. Exergônicas, como eu já falei, aquela mesma questão do exotérmico. A gente vai ter liberação de energia. Então, pelas reações exergônicas, a gente vai ter a captura dessa energia pelo ATP, e aí essa energia vai ser utilizada nas reações endergônicas,
que são essas reações de síntese, tá bom? Reações de formação de alguma coisa. Então, a gente vai de uma reação de quebra para uma reação de formação. São duas reações diferentes que acontecem com moléculas diferentes, tá bom? Quais serão as propriedades do ATP, que é esse transportador de energia? Ele vai liberar uma quantidade grande de energia quando ele vai ser hidrolisado. O que é uma hidrólise, pessoal? Já falei para vocês. Hidrólise é a quebra a partir da molécula de água. Então, o ATP ele vai ser quebrado, tá bom? Pela molécula de água. No momento da sua quebra, ele vai liberar a energia que ele tinha armazenada, a energia que ele captou. Qual é a outra propriedade do ATP? Ele pode fosforilar. O que é fosforilar? Doar fosfatos, doar grupo fosfatos. O ATP, pessoal, como eu falei aqui, ó, ele é a adenosina trifosfato. Então, ele tem 3 fosfatos em sua molécula. Ele pode doar um desses fosfatos, e ficar apenas com 2. Ele pode doar o outro e ficar apenas com 1, tá bom? Vai depender da necessidade celular. Então, ele pode fosforilar os compostos, ele pode doar os fosfatos que ele possui para outras moléculas, tá bom? Então, as duas propriedades do ATP são essas. Quando acontece a sua hidrólise, ele libera uma grande quantidade de energia e ele pode fosforilar moléculas, compostos, tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Então, aqui a gente tem um esquema que eu falei para vocês, a gente tem uma reação higergônica, onde a gente vai ter a liberação de energia. O ATP vai utilizar essa energia, tá bom? Nas reações endergônicas. Quando eu utilizo o meu ATP, minha energia nessas reações, eu vou ter a quebra dele em ADP e fosfato, tá bom? Aqui vai ser adenosina difosfato, 2, beleza? Então, tá aqui um esquema mais simplificado, aqui o ATP aqui com 3 fosfatos e o ADP com 2 fosfatos, mais um fosfato é livre, tudo bem? Reação higergônica, ela liberta energia, ela libera, acontece na respiração celular e é uma reação de catabolismo. A gente tem a liberação de energia para a formação do ATP, síntese de ATP a partir do ADP e do Pi, que é o fosfato, vai requerer energia. Então, a gente vai ter o ADP e o fosfato livre, a gente vai adicionar energia, vai formar o ATP. O ATP vai participar das suas reações, vai sofrer hidrólise, e aí vai se tornar ADP, adenosina de fosfato, e fosfato livre, e aí vai ocorrer essa outra liberação de energia aqui, que vai ser utilizada na reação endergônica, que ela vai requerer energia. Acontece no transporte ativo, para movimentos, e no anabolismo, tá bom? Transportadores de hidrogênio, o NAD e o FAD. Pessoal, o NAD e o FAD, tudo que vocês precisam entender a partir deles, é que eles são transportadores de hidrogênio. Mano, mas como assim? Pessoal, a nossa célula, ela vai... na nossa célula vai existir várias reações, várias mesmo. Para essas reações acontecerem, a gente vai precisar de determinados reagentes, tá bom? Então, o hidrogênio, ele é requerido em muitas das reações. Mas para que o hidrogênio chegue a determinado local e participe dessas reações, ele vai precisar desses 2 transportadores, que é o NAD e o FAD. Então, se vocês souberem que o NAD e o FAD são transportadores de hidrogênio, para mim já é mais do que suficiente, tá bom? Porque todo esse conteúdo sobre a respiração celular e a fermentação são assuntos muito complexos. Então, assim, por mais que o Enem chegue a cobrar eles, vocês só precisam saber o básico, tá bom? Vocês só precisam saber a funcionalidade dos transportadores, o que acontece em cada etapa da respiração celular. É basicamente isso, nada muito profundo, nada muito decorativo, tá bom? Então, como eu falei, são substâncias que transportam hidrogênio. Eles participam no processo de respiração celular. Então, eles vão estar presentes na respiração celular, no ato de respirar, no ato da célula de respirar. Pessoal, até aqui eu já falei sobre que a célula bebe, que a célula come, tá certo? Que a célula excreta. E hoje essa aula é basicamente para falar sobre o ato dela de respirar, tá bom? Falei para vocês na aula passada, para vocês compararem a célula, que é a nossa unidade fundamental, como um organismo inteiro, como um corpo inteiro. Porque justamente tudo que a gente faz, de forma geral, a célula também faz. Então, esse processo de respiração é algo
muito importante que vai ser exercido por ela. Enfim, olha o que vai acontecer. Aqui a gente tem um substrato reduzido. Pessoal, o que é um substrato reduzido? O que é um substrato oxidado? O substrato reduzido é aquele que vai possuir muitos elétrons ou que vai possuir muitos hidrogênios, tá bom? Quando ocorre a doação desses hidrogênios ou desses elétrons, a gente vai ter um substrato oxidado, tá bom? A gente vai ter um substrato que era reduzido e passou a ser um substrato oxidado, tá bom? Porque ele vai perder esses hidrogênios ou esses elétrons. Como o hidrogênio vai ser perdido do substrato reduzido para o substrato oxidado, quem vai fazer esse transporte? No caso aqui do malato, do L-malato, que é o levógeno, tá bom? Que é o esquerdo, vocês vão ter a transferência do hidrogênio a partir do NAD. Então, o NAD ele pega o hidrogênio, tá bom? Forma o NAD H mais o H+, tá certo? E aí a gente vai ter a mudança do malato, levógeno, para o oxaloacetato, tudo bem? Percebam aqui que ele perdeu os dois hidrogênios, tanto esse hidrogênio quanto esse hidrogênio. A molécula do oxaloacetato não possui mais esses hidrogênios. Por quê? Porque o NAD capturou, beleza? Aqui é a mesma coisa, o FAD faz a mesma coisa. Tem os dois hidrogênios, ele vai capturar, o FAD vai ficar FAD H2. E aí a molécula de succinato, que é um substrato reduzido, porque possui hidrogênios, vai ficar um pouco mais oxidada, vai se tornar um substrato oxidado em relação a esse. E aí vai se tornar o fumarato. Mano, estou perdido. Muita coisa, muita informação. Não vou conseguir decorar essas moléculas, não vou conseguir pegar o nome dessas enzimas, L-malato desidrogenase, succinato desidrogenase. Pessoal, calma, não precisa disso. Vocês não precisam ir para a prova de vocês com esse conhecimento, tá bom? Legal que consegue visualizar isso e consegue pegar as informações, mas vocês não precisam, tá bom? Tudo que vocês precisam entender nesse slide é que o NAD e o FAD são transportadores de hidrogênio, tá bom? Não coloquei essa figura para complicar a vida de vocês. Foi mais para facilitar, para que vocês consigam visualizar o que eu estou querendo explicar, tá bom? É isso que a prova de vocês vai exigir, esse conhecimento. Então, pessoal, como é que funciona a bioenergética celular de maneira geral? A gente vai falar sobre as suas fases, mas a gente vai, nesse slide, tratar sobre a bioenergética de forma geral, tá bom? Primeiro, o estudo sobre fermentação e respiração será feito a partir da glicose. A glicose, pessoal, vai ser esse composto fundamental desses dois processos na maioria dos seres vivos. Então, a gente sempre generaliza estudando a partir dela, a partir da glicose, mas nem sempre a glicose vai ser utilizada como fonte de energia, tudo bem? A gente tem a glicose, tá bom, como esse principal componente para reposição de energia, para a gente adquirir energia, mas nem sempre será ela. Pessoal, eu coloquei essa tabelinha para vocês aqui, ó, onde a gente vai ter processo 1, processo 2, processo 3 e processo 4. Isso daqui vocês não precisam saber agora. Vocês vão precisar saber isso até o fim dessa aula. Mas no momento vocês não precisam, porque eu ainda vou explicar. Na verdade, esse processo 4 a gente nem vai ver na aula de hoje, porque não trata sobre respiração e fermentação. Mas são processos que são muito parecidos e vocês precisam saber diferenciar os 4. Vocês arriscam falar aí no chat quais são cada um desses processos? Eu vou perguntar e vocês tentem responder, tá bom? Para ver se você já tem esse conhecimento prévio. Quer ter essa noção? Só um momento, acho que alguém precisa entrar. Pronto, voltando. Esse processo 1, pessoal, a gente vai ter a glicose, o gás oxigênio. Depois a gente vai realizar uma etapa que a gente chama de glicólise, que é a quebra da glicose. E a gente vai ter a formação do ácido pirúvico. O ácido pirúvico vai entrar no ciclo de Krebs, vai participar do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória. E no final a gente vai ter o gás carbônico, a água e o ATP. Vocês sabem como é que se chama esse processo? Vocês sabem que processo é esse, onde ocorrem essas etapas? Se vocês souberem, vocês digam aí no chat. Vou dar 30 segundos.
senão eu passo para o próximo processo. Respiração celular aeróbico. A Juliana. Beleza. Alguém também falou respiração celular, não posso ver, não sei quem foi, mas obrigado pela participação. Pronto, pessoal, é exatamente isso, tá bom? A gente está falando aqui sobre a respiração celular, que a gente vai ver já do que se trata e suas etapas. Mas parabéns aí para vocês que responderam. Esse processo 2, pessoal, onde a gente tem a glicose, vai acontecer essa etapa da glicólise, que é a quebra dessa glicose, a gente vai ter a formação do ácido pirúvico, e a partir do ácido pirúvico a gente vai ter a fermentação. Na fermentação, como produtos, a gente vai ter o etanol, o gás carbônico e o ATP. Que processo é esse? 30 segundos, novamente. Fermentação alcoólica. A Deise falou. Eu espero que eu esteja falando seu nome certo. Exatamente. O processo 2 trata sobre a fermentação alcoólica, tá bom? Porque a gente vai ter como produto o etanol. Então, é exatamente a fermentação alcoólica. Processo 3, a gente vai ter a glicose, novamente, vai ocorrer glicólise, a gente vai ter a formação do ácido pirúvico, o ácido pirúvico vai passar por um processo de fermentação, a gente vai ter como produto o ácido lático e o ATP. Que processo é esse? Fermentação lática. Muito bem. Vocês estão muito bem, pessoal. Parabéns. E o processo 4, que a gente não vai tratar na aula de hoje, que processo é esse? A gente tem o gás carbônico e a água. A gente vai ter duas etapas, fotoquímica clara e química escura. Vai ter a formação da glicose, gás, oxigênio e a água. Que processo é esse? Pronto. Muito bem. Fotossíntese. Gustavo Santos falou também. Pronto, pessoal. Vocês estão muito bem encaminhados, tá? É exatamente isso. Vocês conseguiram acertar os 4. Então, agora a gente vai falar sobre esses 3 processos. O processo 1, o processo 2 e o processo 3. Tá bom? Para quem não tem conhecimento, eu espero que vocês consigam pegar. Fermentação. Então, a gente vai começar pela fermentação. Fermentação, pessoal, é quando acontece a oxidação parcial da glicose em compostos orgânicos de menor peso molecular. Então, a gente vai ter uma oxidação da glicose. Essa glicose, ela vai perder, tá certo? Ela vai doar, ela vai ser oxidada. Determinadas componentes e vai formar compostos orgânicos de menor peso molecular. Tá bom? Ela não utiliza oxigênio na fermentação, a gente não vai ter a utilização de oxigênio, tá bom? Então, percebam esse não aqui em vermelho e maiúsculo, porque é muito importante. Vocês entendam que no processo de fermentação a gente não vai ter a utilização do oxigênio. Há 2 tipos de fermentação, pessoal, que vai depender do organismo que vai fermentar. Então, se o organismo A fermentar aquele composto e a gente tiver como a formação de um álcool, a gente vai ter a fermentação alcoólica, tá bom? A formação de álcool e CO2. Se o organismo fermentar aquela solução e a gente tiver a formação de ácido lático, a gente vai ter a fermentação lática, tá bom? Então, é essa a diferença. A gente vai ter esses 2 tipos, fermentação alcoólica e fermentação lática, e em cada um a gente vai ter um produto formado diferente. O álcool, aqui no caso o álcool, e o ácido lático. Primeiro a gente vai falar sobre a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, pessoal, ela ocorre em plantas e em fungos, tudo bem? Organismo fermentador utilizado por humanos. Então, a gente tem um organismo que a gente utiliza bastante, os seres humanos, em determinados processos, que é o levedo de cerveja, tá bom? Principalmente na fabricação de vinhos e de cervejas. Também acontece a fermentação de caldo de cana, para a formação do aguardente e do álcool etílico, e na fabricação do pão. A fabricação do pão, pessoal, tem algo que é bem importante que vocês peguem, tá bom? Para quem não sabem ainda, porque é muito recorrente em provas. Isso é muito recorrente quando a gente está falando sobre fermentação alcoólica, que é justamente esse fato da massa crescer. A massa cresce, pessoal, devido ao gás carbônico liberado.
Então, no processo de fermentação, como a gente viu aqui no slide passado, a gente tem formação de gás carbônico, certo? É esse gás carbônico liberado no processo que vai fazer com que a massa cresça, tá bom? Então, o pão ele vai crescer devido a esse acúmulo do gás carbônico que foi liberado, e aí a gente vai ter o crescimento da massa. Mano, a gente está falando sobre um processo de fermentação alcoólica, onde acontece também a formação do álcool. Beleza. E por que eu como pão e eu não fico assim, balançado? Por que eu não fico bêbado? Pessoal, isso não acontece porque o etanol que vai ser produzido, junto com o gás carbônico, ele vai evaporar no processo de assar o pão, né? Da formação do pão. Então, esse etanol vai evaporar e aí o pão final não vai ter uma concentração de etanol a ponto de você sentir efeitos do álcool. Vocês estão entendendo? Então, por favor, fiquem com essas duas informações sobre a fabricação do pão, porque é muito importante. Aqui a gente tem o processo, tá bom? Tá bem exemplificado a questão da fermentação alcoólica. A gente tem a molécula de glicose, beleza? Aqui, ó, molécula de glicose, estrutura molecular. E aí a gente vai ter duas moléculas de ADP mais 2 fosfatos formando 2 ATPs. O NAD vai pegar os hidrogênios da molécula de glicose, tá bom? E a gente vai ter a formação do ácido pirúvico. O ácido pirúvico vai ter a liberação do gás carbônico, a gente falou, ó, o crescimento da massa, no caso do pão. E o NAD, que tinha pego os 2 hidrogênios aqui, ó, nesse momento da quebra da glicose, ele vai devolver os hidrogênios, e aí a gente vai ter a formação do etanol. Aqui, de novo, glicose, formação do gás carbônico, mais o etanol, e energia, né? Que energia é essa, humana? Aqui, ó, o ATP que está sendo formado. Beleza? Aqui, outro exemplo, a gente tem a glicose, o NAD entra, pega os hidrogênios, formou ácido pirúvico. O NAD entra, ou o ADP pega 2 fosfatos, forma 2 ATPs, ácido pirúvico. Cada ácido pirúvico vai liberar os seus gás carbônico, beleza? A gente vai ter a formação do etanol. Lembrando que o NAD volta aqui com os hidrogênios, tá bom? Esses hidrogênios que ele removeu aqui, ó, ele vai devolver aqui. Beleza? Fermentação lática. Então, a gente já falou da fermentação alcoólica, a gente vai falar da fermentação lática. Ocorrem algumas bactérias, protozoários, fungos e em certas células de animais, tá bom? Na produção de coalhada, queijos, iogurte e manteigas, utilizado como fonte extra de energia para o músculo em atividade física intensa. Então, quando a gente tem um músculo que ele exerce uma atividade física muito intensa, muito exagerada, que a gente precisa de mais energia para que a gente possa conseguir realizar aquela atividade, a gente vai ter a fermentação lática, tá bom? Para promover essa fonte extra de energia. O ácido lático, que vai ser liberado durante a fermentação, ele vai produzir a fadiga muscular. Então, é por isso que a gente vai sentir aquela dor, aquele cansaço, aquele peso nas pernas, nos braços, depois de um exercício exorbitante, justamente por causa da formação do ácido lático. Isso da fermentação lática também acontece no tecido cartilaginoso, por ser um tecido avascular. Espero que vocês tenham visto isso em Biologia 1, quando vocês estavam falando sobre histologia. O tecido cartilaginoso, ele é avascular. Já que ele é avascular, ele não recebe suprimento sanguíneo, como ele não recebe suprimento sanguíneo, ele não vai receber oxigenação. Como ele não recebe oxigenação, ele vai ter que adquirir energia através de um processo anaeróbico, um processo sem o oxigênio. Então, é justamente a fermentação lática, o processo que o tecido cartilaginoso vai utilizar para adquirir energia. Tudo bem? É só uma relação de causa e consequência. Por ele ser avascular, não ter sangue, logo ele não tem oxigênio. Se ele não tem oxigênio, não pode fazer um processo de respiração celular. Então, ele vai promover a fermentação lática. Tudo bem? Próximo slide. Aqui a gente tem exemplificação, como a gente tinha na fermentação alcoólica, onde a gente pega a molécula de glicose, a gente vai ter o NAD removendo os hidrogênios de novo da molécula, a gente tem um ADP com 2 fosfatos formando energia, 2 ATPs, ácido pirúvico novamente, até aqui é igual. Ó. Depois a gente tem a introdução dos hidrogênios formando o ácido lático. E aqui a gente tem a introdução dos hidrogênios formando o ácido lático novamente.
tá bom? São dois processos diferentes. Lá, vocês lembram que eu tinha a retirada do gás carbônico para a formação do etanol? Pois é, aqui a gente não tem, tá bom? Fermentação acética, pessoal, é uma fermentação à parte, tá bom? As outras duas. Ela é realizada por bactérias, por alguns tipos. Fabricação é utilizada na fabricação de vinagres. O NAD, ele não é regenerado a NAD+. Lembram que tanto na reação alcoólica, na fermentação alcoólica, como na fermentação lática, os hidrogênios que eram retirados pelo NAD+, no início, lá na quebra da glicose, aqui, ó. Quando a gente tem a quebra da glicose, que ele retira os hidrogênios, tanto aqui na fermentação lática como na alcoólica, na fermentação acética, quando esses NADs pegarem os hidrogênios, eles não vão devolver os hidrogênios, tá bom? Nesse segundo processo aqui, ó. Nesse segundo processo, eles não vão devolver o hidrogênio, não vai acontecer a devolução. Logo, ele não vai ser regenerado a NAD+, novamente. Então, a gente vai... É isso que se caracteriza... É uma das formas de você diferenciar a fermentação acética, tá bom? Que o NAD não vai ser regenerado. Aqui a gente tem a fermentação acética, ó, acho que vocês estão vendo a minha setinha. Acontece em certas bactérias, né? A gente tem aqui ó, o NAD, ele pega o hidrogênio, forma um NAD+, e pronto. Formou o ácido acético e aí ficou. Ele não volta, não devolve os hidrogênios de forma alguma. Certo? E a gente tem formação do ácido acético como produto final. Pronto, pessoal. Falando sobre a fermentação, os dois tipos, né, em uma parte, a gente vai falar agora sobre a respiração anaeróbica, tá bom? Que é uma respiração, tá certo? Mas também acontece sem a presença do oxigênio. Qual é a diferença dela para a fermentação? Na fermentação, a gente não tem a oxidação completa da glicose. Já aqui na respiração anaeróbica, sem o hidrogênio, a gente vai ter a oxidação completa da glicose. O saldo energético vai ser maior que o da fermentação. Qual é o saldo energético da fermentação? A gente tem formação de 2 ATPs, tanto na fermentação lática, formação lática, 2 ATPs, quanto na fermentação alcoólica, beleza? Já na respiração anaeróbica, a gente tem um saldo energético maior do que 2 ATPs. Porém, ainda é um saldo muito menor se a gente comparar com a respiração aeróbica, onde a gente vai ter a utilização do oxigênio. Essa respiração, dependendo da substância utilizada, a gente vai ter substâncias que vão ser utilizadas no lugar do oxigênio, tá bom? Dependendo dessa substância, a gente vai ter um produto final liberado. Então, em cada etapa da fermentação, que vocês viram, a gente tem um produto sendo liberado no final. Na respiração anaeróbica, esse produto ele vai ser diferente dependendo da minha substância utilizada. Na minha fermentação, o que é que eu utilizava como produto? Glicose. Perdão, como substância a ser utilizada? Glicose. Aqui não, a gente vai ter outras substâncias que vão ser utilizadas, tá bom? Como NO3-, que vai ser utilizado para a formação do nitrogênio, tá certo? Como produto final vai ser o nitrogênio. A gente tem o metano, tá bom? Como produto final. E a gente tem o gás sulfídrico como produto final também. Pronto, pessoal. A gente falou aqui sobre a respiração anaeróbica, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a respiração celular aeróbica, que é aquela que eu utilizo o oxigênio. Nessa reação, a gente vai ter a oxidação completa da glicose em gás carbônio e água, utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons. Então, o oxigênio, tá bom? Que é o que vai ser essencial, que é o que vai caracterizar a minha respiração celular aeróbica, ele vai receber os meus elétrons na última etapa, tá bom? Ele vai ser o aceptor final. Ele vai ser de todos os participantes na transferência de elétrons, ele vai receber esses elétrons por último. A respiração celular aeróbica, ela acontece em 3 etapas, onde a gente vai ter a liberação de energia e calor de forma gradual. Então, em cada etapa, a gente vai ter a liberação de energia e de calor, de forma gradual. A primeira etapa é a glicólise, que é a quebra da glicose. A gente já viu essa quebra da glicose
na fermentação. É a mesma quebra. Só que a gente vai ter duas novas etapas. A gente vai ter o ciclo de Krebs e a gente vai ter a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. O ciclo de Krebs também pode ser conhecido como o ciclo do ácido cítrico. Glicólise. Glicólise, pessoal, que é a primeira etapa da respiração celular aeróbica, que utiliza o oxigênio, eu vou ter enzimas de todas as etapas da glicose estão no hialoplasma. Pessoal, o que é o hialoplasma que a gente falou na aula de citoplasma? É o citoplasma propriamente dito, né? É aquele espaço que está compreendido entre a membrana celular e o núcleo. Então, a gente vai ter todas as enzimas da glicose no hialoplasma, tá bom? No citosol, certo? Vai acontecer 10 reações na glicólise. Eu preciso saber todas as 10 reações? Não, não precisa. Você nem precisa saber que existem 10 reações. Você só precisa saber que essas reações irão acontecer no hialoplasma, tá certo? Eu coloquei aqui como critério de curiosidade. Essas etapas, elas são idênticas, Essas etapas, elas são idênticas à da primeira fase de fermentação. Claro, né, pessoal? A gente já viu a glicólise sendo utilizada para quebrar a glicólise e na formação do ácido pirúvico, beleza? Sendo a glicólise um processo comum à fermentação e à respiração aeróbica. Então, se uma prova perguntasse, pessoal, o que a fermentação e a respiração aeróbica têm em comum? A única coisa que elas têm em comum, até onde eu consigo lembrar, é essa etapa que é idêntica a esses dois processos, que é a glicólise, tudo bem? Até a formação do ácido pirúvico são consumidas 2 moléculas de ATP. Então, para a gente quebrar a glicose no processo de glicólise e formar o ácido pirúvico, a gente vai consumir 2 moléculas de ATP. A gente vai ter um gasto energético. Só que a nossa intenção é conseguir energia, né? E não gastar. Essas moléculas elas vão ser gastas para ativação da glicose. Então, a glicose vai ser ativada, depois ela vai ser quebrada, e aí, nessa quebra, a gente vai reconstituir 4 moléculas de ATP. Como a gente gastou 2 e agora conseguiu 4, a gente vai ter um saldo de 2 moléculas de ATP. Então, o nosso saldo na glicose é 2 ATPs. O ácido pirúvico, ele segue e continua a ser degradado no ciclo de Krebs. Então, a gente vai ter, né, da glicose para o ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico vai continuar seguindo para a segunda etapa da minha respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Aqui a gente tem uma exemplificação da glicose. Pessoal, muito importante essas imagens, tá? Enem gosta muito de trabalhar com isso, até outros vestibulares. Então, é importante que vocês entendam o que a imagem está representando, o que ela está mostrando para vocês. A gente tem a glicose, a gente tem o gasto de 2 moléculas de ATP, como eu falei, ó. A gente vai formar 2 de ADP, tá bom? Perdeu o fosfato, quebrou a minha glicose. Essa minha glicose vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai ser removido os hidrogênios dele, ó. A gente vai ter essa segunda molécula, tudo bem? A gente vai ter aqui reconstituição dos 2 ATPs em 2 ADPs, em 2 ATPs, tanto aqui quanto aqui. No final vai ser 4. 4 menos 2 que foram gastos aqui dá 2. E aí o ácido pirúvico. Beleza? O ácido pirúvico aqui, somente aqui. Depois o ácido pirúvico vai entrar no ciclo de Krebs. Na verdade, ele vai ser degradado um pouco antes. Mas já a gente vê, já a gente fala sobre isso. Pronto, tá aqui. Ciclo de Krebs ou ácido cítrico. Ciclo do ácido cítrico. Pessoal, o ciclo de Krebs, ele é um ciclo muito complexo, onde a gente vai ter a transformação de uma molécula em outra. E toda vez que essa molécula for transformada, ela vai liberar alguma coisa, tá certo? São etapas muito complexas e são muitas etapas para que vocês possam entender. Normalmente, isso daqui, por exemplo, eu vi agora na faculdade, no primeiro semestre, no primeiro módulo, é algo realmente do ensino superior, tá bom? Não é algo para o ensino médio, então não é algo que o Enem cobraria de vocês. Talvez um vestibular bem específico, poderia cobrar alguma coisa, mas o Enem não. Então, pessoal, lembram que eu tinha um ácido pirúvico aqui, né? Que ele vem lá da minha glicose, o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai ser transformado em acetilcoenzima A, tá bom? Acetilcoenzima A, ainda fora do ciclo de Krebs. O meu acetilcoenzima A, ele vai ser transformado em citrato.
tá bom? Citrato. Depois, ele vai ser transformado em isocitrato. Nessa transição do isocitrato para o alfa-cetoglutarato, a gente vai ter a remoção de hidrogênio, tá bom? Da minha molécula de isocitrato, e a liberação de gás carbônico. E aí, eu vou dar continuidade ao ciclo, e em determinadas etapas do ciclo, a gente vai ter liberação. Aqui a gente vai retirar hidrogênio de novo, retirar gás carbônico. Aqui, formação de ATP. Aqui, o FAD tira hidrogênio de novo. Continua. Aí, o NAD retira hidrogênio de novo, até formar o oxalacetato, tá certo? O oxalacetato vai se combinar com a acetilcoenzima A novamente, e eu vou ter o citrato. Então, vai ser um ciclo, onde o acetilcoenzima A sempre vai vir de fora e se formar com o último produto do ciclo, que é o oxalacetato. E aí vão dar o primeiro componente do ciclo, que é o citrato. Beleza? Mano, o que é mais importante aqui, que eu preciso saber? O que vocês precisam saber, pessoal? Ó, vocês vão ter a remoção de hidrogênios, tá bom? Pelo NAD 3 vezes. Vocês vão ter a remoção do hidrogênio pelo FAD apenas uma vez. Vocês vão ter ATP sendo formado no ciclo de Krebs. E, pessoal, sabe esse gás carbônico que vocês colocam para fora, que vocês, no momento da expiração de vocês? Pois é, esse gás carbônico, ele vem do ciclo de Krebs. Então, se uma prova perguntassem a vocês de onde o gás carbônico é expirado na nossa respiração ele vem do ciclo de Krebs, beleza? Ele é formado aqui, certo? Então, guarda essa informação. Cadeia respiratória, a nossa última etapa da respiração celular aeróbica. A cadeia respiratória, pessoal, ela vai acontecer nas cristas mitocondriais, lá na mitocôndria, tá certo? Os hidrogênios removidos do substrato se combinam com o oxigênio. Então, a gente vai ter os hidrogênios que foram removidos aqui, ó, no ciclo de Krebs, eles vão se combinar com os substratos, ou eles vão se combinar com o oxigênio. E aí, se a gente tem hidrogênio com oxigênio, o que a gente tem, pessoal? Água, certo? A liberação do próton, que é o hidrogênio, também, esse hidrogênio vai ficar livre no meio, e os elétrons cedidos a determinada substância, passo a passo, vão ser cedidos numa cadeia de aceptores. Então, pessoal, o que acontece? Calma. A gente vai ter a liberação dos hidrogênios no meio, e os elétrons. Os elétrons, eles vão começar a passar de um aceptor para o outro, tá bom? Sempre de forma continuada. E aí é por isso que a gente chama de cadeia, porque vai ser uma cadeia de aceptores, beleza? Até chegar ao aceptor final. Vocês lembram que eu falei qual é o aceptor final? O oxigênio. Então, o oxigênio é o aceptor final, certo? Várias liberações de parte da energia total. Então, em cada momento que o elétron passar de um aceptor para outro, a gente vai ter uma liberação, uma parte da energia total. Mano, por que eu não passo o elétron de um aceptor? Por que eu não libero toda a energia de uma vez? Por que eu preciso ficar passando o elétron de aceptor para aceptor? Pessoal, toda a energia liberada na cadeia respiratória é muito grande para a célula poder conseguir aguentar a energia de uma vez, tá bom? Seria um impacto muito grande na célula, a célula poderia morrer. Então, para isso não acontecer, essa energia ela vai ser liberada de pouco a pouco, tá bom? Justamente nessa cadeia de aceptores. É por isso, essa energia que ela vai ser liberada, ela vai ser controlada em forma de ATP. Então, a energia ela vai sendo liberada, e aí a gente vai formar o ATP no final, a partir dessa energia. Se a energia for insuficiente para formar o ATP, a gente vai ter a síntese, ou para a síntese do ATP, a gente vai ter essa energia sendo liberada na forma de calor, tá bom? Então, na cadeia respiratória, a gente vai ter como produto final o ATP, que é energia, propriamente dita, e calor, tá certo? Aqui, ó, os transporta, a gente tem os elétrons passando, ó. O NAD, tá bom? Ele traz os hidrogênios retirados, formação do ATP. O FAD libera o FAD aqui, ó, libera os hidrogênios, beleza? O hidrogênio aqui vem se combinar com o oxigênio, que é o aceptor final, para formar a água.
Citocromo B, citocromo C, citocromo A, citocromo A3, tá bom? São esses aceptores de elétron. Vão passando, vai diminuindo a energia, ó, com o passar, e aí a gente vai ter como aceptor final oxigênio e a formação da água. E aí, o último slide antes do exercício é o balanço energético da respiração. Seria muito bom se vocês conseguissem pegar essa tabela aqui. Ela é muito importante, tá certo? Pessoal, a gente tem as etapas da respiração, certo? A gente falou da glicólise, da formação da acetil-CoA. A formação da acetil-CoA, ela acontece antes do ciclo de Krebs. Com o quê? Com aquele último produto do ciclo com o ácido pirúvico, beleza? Que vai vir da glicólise. Espero que vocês estejam lembrando do que eu estou falando. Depois a gente tem o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a única etapa que vai acontecer 2 vezes, certo? Então a gente tem a glicose, formação da acetilcoenzina A, ciclo de Krebs, acontece de novo. Fosforilação oxidativa. Mano, o que é fosforilação oxidativa que você não falou? Fosforilação oxidativa, pessoal, é a cadeia respiratória, tá bom? É outro nome para isso. Então, cadeia respiratória de receptor de elétrons, e a gente tem fosforilação oxidativa. É a mesma coisa. Então, a gente tem essas 4 etapas. E o total aqui. A gente tem um NAD, ó. Na glicólise, a gente tem quantos NADs participando? 2. FAD, a gente não tem FAD na glicose. ATP gasto, a gente gasta 2. ATP produzido, 2. Sal de ATP, ATP produzido, 4. Sal de ATP, 2. Formação de acetil-CoA, a gente vai ter 2 NADs participando. Não tem FAD, a gente não gasta ATP, a gente também não produz. Logo, a gente não tem um saldo. Essa é a etapa mais simples. No ciclo de Krebs, a gente tem 6 NADs. Tem 2 FADs, porque acontece 2 vezes. Vocês lembram que cada ciclo tinha 3 NAD e 1 FAD? Mas como acontece 2 vezes, a gente multiplica. A gente só produz um ATP como produto final, só que a gente, como ele acontece 2 vezes, a gente tem 2 ATPs. E o saldo vai ser esses 2. Na fosforilação oxidativa, a gente não tem NAD, a gente não tem FAD, a gente não tem ATP gasto, a gente só tem ATP produzido. Olha a quantidade de energia, pessoal, 34 ATPs. No final da minha respiração celular aeróbica, a gente tem 38 ATPs de saldo, beleza? Então, essa tabela sintetiza basicamente tudo que a gente falou na aula. É uma tabela bem legal para vocês. Tendo dito isso, toda a aula, a gente vai resolver 2 questões. Bem simples, nada muito complicado. Vocês podem ligar os microfones quando eu ler a questão ou responder aqui no chat. Essa questão, a primeira questão, é do Enem de 2012, tá bom? Já faz um tempinho, mas é bem interessante. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultado da item A, liberação de gás carbônico, item B, formação de ácido lático, item C, formação de água, D, produção de ATP, ou E, liberação de calor. A Ellen e o Gustavo responderam o item A no chat, e alguém... Como é teu nome, por favor? Você que falou. Beleza. Jailson, certo? Jailson respondeu que era o item A também. E a Deiciane agora. Certo, pessoal. Tá todo mundo correto, viu? É o item A mesmo. Eu falei na aula, né, sobre isso. É a liberação do gás carbônico. Vai promover o crescimento da massa do pão. Ótimo. Vocês conseguiram fixar. Segunda questão. Da PUC do Rio de Janeiro. Durante a Maratona de São Paulo, no dia 2 de junho de 2017, discutiu-se a diferença entre o tempo necessário para completar o percurso para indivíduos do sexo masculino e feminino. Segundo entrevistas com especialistas no assunto, uma das razões para o maior desempenho do homem em relação à mulher seria que ele suportaria uma concentração mais alta de ácido lático nos músculos durante a corrida. Esse acúmulo de ácido lático dos músculos é devido, item A. Então, pessoal, a questão está querendo saber de vocês por que o ácido lático ele se concentra nos músculos durante esse processo aí da corrida. Item A. A diminuição da temperatura interna pela perda do calor durante o esforço realizado. É por isso que eu tenho um acúmulo de ácido lático.
Item B, a fermentação nos músculos pelo aumento da demanda de energia durante a corrida. Item C, ao aumento da temperatura corporal causado pelo esforço físico muscular. Item D, ao excesso de gás carbônico no sangue pela dificuldade de sua eliminação pela respiração. Ou item E, ao excesso de oxigênio no sangue causado pelo aumento da frequência cardíaca. Qual é o motivo, pessoal, da gente ter aumento da concentração de ácido lático nos nossos músculos durante uma corrida, um exercício? Letra B. Letra B, a Juliana falou que é o item B também. A fermentação nos músculos pelo aumento da demanda de energia durante a corrida. Pessoal, como a gente viu, a gente vai ter o processo de fermentação lática quando a gente tem um exercício muito exorbitante, tá bom? A gente precisa de mais energia do que a gente possui. Então, aí, a gente vai ter esse processo de fermentação, porém, a gente vai ter a produção do ácido lático que vai causar fadiga muscular, certo? Então, vocês estão corretos. É o item B. E era isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Esperem só um pouco. Fiquem na sala.